Bom dia a todos e a todas. Estamos começando nossa aula de hoje, língua portuguesa, certo, gente? Da Escola Padre Jefferson com os segundos anos, certo? Bom dia, bom dia. Vamos lá começar. Gente, então, antes da gente começar, eu queria chamar um alerta, né? Um alerta. Tem gente ainda que está devendo as atividades. Então, a hora está chegando, a gente fechar o bimestre e preciso das atividades para contabilizar a pontuação de vocês. Então, aqueles que ainda faltam alguma atividade, você poderia fazer essa análise e mandar para mim no meu PV, porque fica tudo registrado. No final do bimestre, eu vou fazer esse levantamento, aquele que estiver devendo alguma atividade vai ficar sem a pontuação dessa atividade. Hoje não, hoje a gente não tem atividade não. Agora, essa semana nós vamos ter para fechar o bimestre, certo? Que vai ser um simulado. Aí nós vamos fechar o bimestre com essa atividade. Mas tem a atividade da quinzena, né, que foi passado, que nosso assunto, vou até falar um pouquinho dele hoje com vocês, para tirar alguma dúvida, aquele que persistir, dúvida. Vamos falar um pouquinho dele, para vocês, aqueles que não fizeram ainda a atividade, começar a fazer, certo? Deixa eu transmitir aqui para vocês, só a nossa quinzena nossa atividade desta quinzena, né? Deixa eu ver aqui onde eu encontro, para a gente discutir um pouquinho sobre nossa quinzena. Eu sei. Daqui a pouco, gente, eu coloco a frequência e torno a falar. Assine a frequência, assine. Olha só, nós sempre deixamos as aulas aqui gravadas, por quê? Para não deixar dúvida de nada do que aconteceu nas nossas aulas. Aí não adianta, tá? Professor, pode me explicar o trabalho, pode me explicar o assunto? Não, não é bem assim, gente. Não é bem assim. Vocês têm que assistir a aula para saber o que foi que aconteceu, porque também não adianta, professor, são muitos alunos, explicar cada aluno que tiver dúvida. Assim, é tudo explicado na aula, vocês tiram a dúvida que vocês tiverem sobre trabalho, sobre atividades, que lá tenho certeza que a aula a gente explica, a gente debate, alguns de vocês questionam e a gente dá exemplo para não deixar dúvida nenhuma. Como nós temos o trabalho nessa quinzena, que é a do Clube da Leitura, não é isso? Do Clube da Leitura. Então, o Clube da Leitura, nós passamos o trabalho, explicamos, está tudo no conteúdo da outra aula, só você voltar para tirar esta dúvida, certo? Deixa eu ver aqui o conteúdo de vocês, para a gente falar um pouquinho, porque estamos chegando no final da quinzena e a gente tem que falar um pouquinho desse conteúdo de vocês, certo? Alguma pergunta vocês querem fazer? Fique à vontade, certo? Eu aqui sou tudo... Não, esse bimestre termina dia 15, gente. Dia 15 de maio, termina o primeiro bimestre. Aí terminou, aí a gente começa o segundo bimestre, certo? E provavelmente, que eu creio que vocês já estão se aproximando, nós vamos no segundo semestre, né? No segundo bimestre não, no segundo semestre provavelmente a gente vai voltar às aulas presenciais. Por quê? A vacinação já chegou aí. Glória a Deus. Já estão vacinando a maioria dos professores, né? E a escola vai fazer um questionário com vocês depois, porque aquele aluno que tem algum tipo de comorbidade, tem uma família que é idosa e precisa de cuidados e não pode voltar nesse momento antes de se vacinar para... Quando vai voltar? Eu escutei não. Não tem uma data exata. Fala-se que provavelmente o segundo semestre, que é depois das férias de meio do ano, aí quando a gente retornar, vai retornar já em aula. Isso fala-se, né? Não nada oficial ainda, mas a gente conta que seja verdade, por quê? Porque a vacinação já começou e alguns professores já começaram a tomar e já estão tomando, ainda não chegou minha vez, mas logo vai chegar, e
quer dizer, os professores vacinados voltam para as salas de aula, né? E vocês, mais adiante, vão tomar a vacina também, para todo mundo ficar imunizado e a gente tentar voltar ao nosso dia, nossa rotina normal, né? O dia a dia. Isso é o que provavelmente vai acontecer. Então, estão falando agora do segundo semestre. Certo, gente? Pessoal, eu vou transmitir para vocês, aqueles que não ainda têm alguma dúvida, que o nosso conteúdo dessa quinzena é uma coisa simples, né? Que é falando sobre o numeral, não é coisa lá de outro mundo. Quem já respondeu, já enviou, e tem muita gente que não respondeu ainda. Olha só. Tem essa atividadezinha aí, que vocês estão vendo. Deixa eu ver se vocês estão vendo já. Já. Estão vendo? Então, é aqui. É o numeral, né? O numeral é o quê? Além de adjetivo e do artigo, pode acompanhar o substantivo palavras de outras classes. A dos numerais. Que a gente sabe que numeral... Quem é que não sabe o que é o numeral? Numeral são números. A diferença é que tem os cardinais, ordinais, multiplicativos, divisivos, de somas, são todos numerais, não deixa de ser números. Aí o cardinal é o quê? É aquele que é escrito numericamente. O ordinal é o que é escrito por ordem, né? Então, o cardinal você escreve 1, 2, 3, 4, 5, sequência, o que é o sequencial. E o ordinal por ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Por isso que a gente estuda. Aí aqui tem o conteúdo da quinzena, que vocês vão ler e vão entender, e como é para fazer essa atividade. O enunciado, com a resposta, mandar para mim. Claro que não precisa fazer o quadrinho, as tirinhas. Só o enunciado da questão e manda para mim a foto no meu PV, certo? E aqui tem as classificações dos numerais. Olha só. Tradicionalmente, as gramáticas normativas classificam os numerais em 4 categorias: cardinais, ordinais, como eu disse a vocês, o cardinal é a sequência, 1, 2, 3, 4, etc. Os ordinais em ordem, o primeiro, o segundo e o terceiro. Aí tinha os multiplicativos, que a gente conhece, o duplo, o dobro, o triplo, o quadruplo, e assim por diante. Nós temos também o fracionário, que é o meio terço, que a gente vê muito em matemática, é isso. Outra característica das classes de palavras numerais são os coletivos, ou substantivo coletivo. Palavras como novena, que é um coletivo, um numeral coletivo, dezena, década, dúzia, centena, cento, milhar, pode ser considerado numerais coletivos, uma vez que também se referem a quantidades numéricas. Entretanto, nos dicionários, em algumas gramáticas, são classificados como substantivos coletivos, mas é como ele disse, são considerados também numerais coletivos. Então, uma questão que requer esse seu conhecimento, você vai lembrar do que eu estou falando hoje, porque existe também os numerais coletivos. Quais são? Quando a gente organiza aquele grupo de números, como a novena, que conhecido como 9 noites, né? A novena da igreja são conhecidas como 9 noites. A dezena é um conjunto de 10 números. Década é um conjunto de 10 anos. Dúzia, que a gente sabe muito bem quando a gente compra ovos, vem uma dúzia. A centena e assim por diante, certo? Então, o que é que ele diz aqui, ó? Por meio do estudo da tira, você notou que há na língua palavras que são utilizadas com finalidade de expressar quantidades e medidas. Na tira, a personagem, querendo impressionar o interlocutor, empregou palavras e números, algarismo, para descrever a capacidade de armazenamento dos aparelhos que tem 8,2 milhões e 10 mil. Palavras como 8, 2 milhões, 10 mil, 3 e outras, que indica posição em uma série, como o primeiro, oitavo, décimo, são chamados de numerais. Do ponto de vista semântico, os numerais podem ser conceituados assim. Vejam bem. Os numerais são palavras que indicam quantidades numéricas definidas ou posição em uma série. Isso é a definição de numeral. Do ponto de vista morfológico e funcional, os numerais são palavras que antecedem
substantíveis contáveis e, em algumas situações, concordam com eles em gênero e número, viu, gente? Então, isso aí são os numerais. Então, olha só, o sistema de numeração romana, que eu creio que vocês sabem, que a gente aprende isso no ensino fundamental. Observe a correspondência. Olha só, um tracinho que nós sabemos vale 1, o V vale 5, o X vale 10, o L vale 50, o C 100, o D 500 e o M vale 1000. A escrita dos algarismos romanos segue a lógica de somar o valor dos algarismos para chegar ao certo número e de subtrair o valor de um algarismo de menor valor colocado à esquerda de outro de maior valor. Assim, tem-se, por exemplo, olha lá, XV2i equivale a 17. Já o LX, L equivale a 50, o X 10. Então, 50 menos 10, né? Ou 50 mais 10 equivale a 60. Já o IX, então quer dizer que é 1 e o X vale 10, 1 menos 10 equivale a 9. E o XL, quando o número menor vem atrás do número maior, a gente sabe que ocorre uma subtração, não é verdade? Então, ó, não se repete mais de 3 algarismos, mais de 3 vezes o mesmo algarismo. Por isso, o número 9 é indicado por IX e não V4, como alguns, sem um conhecimento devido, fazem isso estar errado. Na numeração romana antiga, porém, essa regra não era seguida, o que explica o fato de, ainda hoje, se encontrar o número 4 representado por 4 tracinhos, que é um erro, certo, gente? Então, aqui tem outra atividadezinha e pronto, o nosso material físico da quinzena, certo? Gente, aí eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte, olha só, tem gente, não sei se todos vão saber, mas se soubesse, ela até facilitava a vida de vocês. O que é que muita gente faz? Muita gente salva esse PDF, salva o PDF e escreve no PDF mesmo, editando. Então, aí depois só compartilha para mim. Achei interessante, compartilha o link. Quando eu abro, está lá a resposta. Então, você não vai ter trabalho de escrever e tirar foto. Assim, você salva o PDF, que tem PDF que a gente escreve nele, e lá mesmo você responde, depois ou manda a foto para mim, o print, ou você manda o link do arquivo. Eu abro e vejo a resposta. Está valendo também. E facilita a vida de vocês. Tem alguns alunos que enviaram assim, eu aceitei, ficou até mais organizado, certo? Isso, quem souber fazer, quem quiser fazer, pode ficar à vontade, sem problema nenhum. O Everton, o que foi que você disse? Professor, meu WhatsApp apagou todas as conversas. Tem como mandar de nós essas atividades? Fale comigo no PV, mande um alô, que depois eu vou mandar tudo para você. É que você não fez, você vai fazendo, certo? Manda um alôzinho, quando terminar as aulas aqui, eu saio respondendo vocês, ok? Aquele quem não tem as atividades que queira, eu mando tudo de novo. Mando desde o início do primeiro bimestre até o final, certo? Aí, depois da aula, eu respondo a vocês. Viu, gente? Entenderam como é, como eu estou propondo para vocês fazerem a atividade? Não é obrigado, mas eu acho uma questão de facilitar, né? Você salva o PDF, depois abre e sai respondendo. Às vezes tem um programinha no celular, no computador, quem usa o computador, preenche, depois vê para mim. Beleza, tá tranquilo do meu jeito, certo? Sem precisar se preocupar, escrever, é uma facilidade para vocês, já para ajudar vocês. Ok? Certo, gente? Então, vamos lá. Era isso que eu queria passar para vocês, para pedir agilidade, que a gente está encerrando o bimestre, e a gente precisa dessas atividades. Muita gente ainda falta, certo? Agora eu vou passar um videozinho só para fixar o que a gente está conversando aqui e vocês tirarem alguma dúvida sobre se ficou ainda sobre o numeral, que eu creio que não, né? Que é um assunto prático. A gente só vai ter um pouquinho mais de dificuldade quando a gente estiver respondendo nossas atividades, porque ele puxa mais um pouquinho. Só um minuto, deixa eu ver se eu encontro aqui
um videozinho bem legal para fixar o que a gente acabou de falar agora. Só um momentinho, viu, gente? Tananana. Galerinha, vou transmitir para vocês, preste atenção, é bem interessante o vídeo aqui. O professor explica bem interativo o que é o numeral. Vamos lá, deixa eu só desligar meu áudio, minha câmera, mas estou aqui, só chamar. Solta a vinheta! Vai que o Jack tá diferente, velho. Hey, moçadinha! Vamos lá então? Vamos pro que interessa, né? Vamos pro que interessa. Hoje a nossa aula é classe de palavras ainda, numeral. Oh, beleza, numeral, né? Quando eu penso em numeral, eu penso o quê? Em número, professor? É, óbvio. Mas óbvio que na língua portuguesa também os números são expressos por palavras também. E dentro da nossa língua, vamos pensar assim, eu tenho que expressar o numeral também não só com a numerologia, nossa, numerologia fica estranha, com os algarismos, certo? Eu tenho na matemática, mas eu tenho também que saber escrever por extenso, por exemplo. E aí, nesse caso, nós temos 4 maneiras de interpretar o numeral na língua portuguesa, na parte escrita, norma culta. Qual seria? O numeral é classificado em numeral cardinal, numeral ordinal, numeral multiplicativo e fracionário. Beleza, um por um para a gente entender como funciona esse. Ficando aqui comigo, cardinal. O que seria o numeral cardinal? Aquele que refere-se à quantidade. Então, o que é cardinal? 1, 2, 3, 4, 10, 70, 100. Isso é cardinal, escrevendo por extenso aí. Quando eu penso no ordinal, o ordinal indica ordem. E aí como fica a ordem? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 21º e assim por diante, certo? Quando eu penso no multiplicativo, o nome já me ajuda, né? Multiplicativo faz uma multiplicação. Então o que seria? O dobro, o triplo, quádruplo, quíntuplo, sétuplo e assim por diante. E quando eu penso em fracionário, estou fracionando, estou dividindo, certo? Dividindo, e aí ficaria como? Meio, metade, 1/3. Sacaram? Então, isso são as classificações dos numerais na nossa língua portuguesa. No entanto, o que nós temos que tomar cuidado? É o uso disso. Temos uma regrinha para o uso especificamente dos ordinais e dos cardinais quando estão junto ao substantivo. Então, olha só, tome bastante cuidado agora e vamos prestar atenção nisso. Quando eu falo do numeral ordinal, quando eu tenho o numeral ordinal após o meu substantivo, normalmente, de 1 a 10, nós vamos tratar como ordinal. Por exemplo, Papa, João, Paulo, e aí tem 2... Põe aí na nossa tela aí, para em algum lugar. Põe aí, produção, põe aí, velho. Isso, Papa, João Paulo... Por que eu não falo Papa João Paulo II e falo Papa João Paulo II? Porque nos números ordinais eu vou sempre utilizar de 1 a 10 ordinal. Então, Papa João Paulo I, Papa João Paulo II, Papa João Paulo III, Papa João Paulo IX, Papa João Paulo X. Acima do 10, vira cardinal. Se fosse continuar na onda do Papa João Paulo, aí, Papa João Paulo XII? Não. Papa João Paulo XII, XIII e assim por diante. Sempre funciona assim. Quando que não vai funcionar assim? Professor, você acabou de falar que sempre funciona assim? Tá. Na maioria das vezes, funciona assim. Então vamos pegar lá, o rei João VI, certo? Se for acima de 10, rei João XI, rei João
25. Sacaram a ideia? Quando é que vai mudar essa relação ou essa regrinha? Quando eu tenho artigos e leis. Então, para artigos e leis, só vai ser ordinal de 1 a 9. Então, seria artigo 9. E quando vai para o 10, vira artigo 10, não artigo 10º. Sacaram a ideia? Lei 9ª, lei 8ª, lei 10, lei 11, lei 12. Sacaram? Então, vamos pensar assim. Para os substantivos de modo geral, eu vou utilizar a ordinal de 1 a 10. Para leis, artigos, essa parte jurídica, a gente vai utilizar ordinal de 1 a 9. Sacaram a ideia? Gente, muito fácil. Mas eu tenho mais uma regrinha. Se eu desloco o meu numeral para antes do substantivo, então vamos pensar assim, vamos pensar no número romano, que é o xx1, xx2, xx66. Sacaram do romano? X. Então se eu faço um x2, é o quê? 22, beleza. Que professor burro, velho. Que x2, 22 é x2, 22. Todas as vezes que eu falar nesse vídeo x2, 22, entenda como xx2, 22. Colocando esse numeral romano antes do meu substantivo, sempre eu vou usar a ordinal. Como assim? Por exemplo, x2 maratona. Eu falo 22 maratonas ou 22ª? Isso, 22ª maratona. Por quê? Porque se eu colocar o numeral antes do substantivo, aí eu tenho que utilizar o ordinal. Então, 22ª maratona. Se eu deslocar ele para depois, fica maratona 22. Sacaram? Sacaram a parada? Quando eu desloco isso aí, eu mudo o uso entre cardinal e ordinal. Beleza? A produção pode fazer isso. Coloca maratona, coloca x2. Nossa, babei de novo. Nossa, eu ando muito babão, né, gente? É que eu tô babando por vocês. Tá, deixa eu falar. Vamos lá. x2. Maratona x2, você vai escrever como por extenso? Maratona 22. Deslocou o numeral romano para antes de maratona? 22ª maratona. Tranquilo? Sempre que o numeral romano estiver antes do substantivo, eu vou utilizar ordinal. Se estiver depois, eu uso a regrinha que eu acabei de falar. De 1 a 10, para nomes em gerais, eu vou utilizar ordinal. Para artigos, leis, essa parte jurídica, de 1 a 9, ordinal. Acima disso, cardinal. Fácil? Tranquilo? Muito tranquilo, né? Se você entendeu isso, é o que nos basta, certo? É o uso desse numeral que vai ser importante. Uma coisa importante que eu preciso comentar com vocês, estou me mexendo aqui, que a gente fica parado aqui, mas parece que, sei lá, grudar uma areia movediça. Olha só, uma coisa importante para a gente pensar também é quando eu tenho o artigo. Que assim, professor, o que é artigo? Calma. O artigo indefinido 1 e o numeral 1. A diferença de uso desses dois. Pensa comigo assim, ó. O que é o artigo? O artigo é quando eu tenho o um ou uma antes de substantivo para indefinir esse substantivo. Ou, se for o artigo definido, pode ser o e o a. Sacaram? O professor está dando duas aulas juntas. Isso, estou juntando outro conceitinho aqui que eu preciso juntar para você entender uma paradinha. Ó. Então, eu tenho o artigo o, a, os, as, que são os artigos definidos, e eles fazem o quê? Eles especificam o substantivo. E o artigo uma, uns, umas, que vão fazer o quê? Vão generalizar o substantivo. Quando que eu sei que o não é numeral e é artigo? Se eu falar assim, ó, um peixe foi fisgado. Esse peixe acabou escapando. Ou um peixe foi fisgado, o peixe acabou escapando. Esse peixe foi fisgado, esse é que apenas um foi fisgado ou porque é qualquer peixe? Pensa no sentido. Nesse contexto que eu construí, esse peixe é qualquer peixe. Um peixe qualquer foi fisgado. Mas aí ele acabou fugindo, escapou da linha. Agora você fala assim, fui a uma pescaria e consegui pescar apenas um peixe. Ah, sacaram que isso é um numeral? Porque eu fui lá, fiquei o dia inteiro lá e pesquei um peixe. Pessoal, você gosta de pescar? Verdade, eu não tenho paciência. Então, amigo meu, Bruno Pontes, ele gosta de pescar, professor de filosofia. Outro dia eu falando sobre ele. Muito bem, pescou um peixe, numeral. Um peixe foi pego e fugiu da linha, artigo. Sacaram a diferença? Sim? Não? Mais ou menos? Tranquilo? Pessoas, é isso. Se você entendeu essas relaçõezinhas,
Quanto aos tipos de numerais, cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário, e a diferença entre cardinal número 1 e o artigo 1, estamos com a vida ganha. É isso que você precisa saber. Quando eu estou lendo um texto, interpretar de acordo com a função dessa palavrinha. Certo? É para isso que servem as classes de palavras. Maravilha? Tranquilo? Gente, no mais é isso. É verdade. Olha, fechamos aqui 2 classes numa só. Numeral e o finalzinho eu juntei com o artigo. Certo? Beleza? Tranquilo? Maravilha? Susse que nem mousse, tranquilo, feito grilo, leve como a neve de boa na lagoa. Então, beleza. Boa. Vamos voltar agora, vamos voltar com vocês. Pronto, gente, olha só. Então, é mais ou menos isso. Numeral, coisa simples, né? Que a gente não requer muita dor de cabeça. Quando fala numeral, a gente está falando sobre números. Então, tem essa atividade que vocês... eu já passei esse vídeo, estou passando de novo, porque muita gente que não estava já está vendo de novo, só para reforçar o conteúdo, certo? Reforçar o que vocês têm que fazer, ok? E agora eu vou falar um pouco. Alguma dúvida sobre a atividade, gente? Aqueles que não enviarem, enviem. Nós temos um prazo até o dia 15, certo? O que me consta, tem muita gente que ainda falta de viagem. Aí o que vai acontecer? Quando for fechar a nota, vai ficar sem nota. Vai ficar sem nota e vai complicar. Vai ficar devendo esse bimestre. Como já foi falado, esse ano vai ser um ano diferente do ano passado, certo? Do ano passado. Por que do ano passado? Porque o ano passado, muitos que não fizeram nada, não passaram, progrediram, mesmo sujando seu histórico. Já esse ano não vai acontecer isso. Segundo o Estado, pode até vir acontecer, né? Mas o Estado deixou claro que esse ano, se o aluno não participa, o aluno vai repetir. Então é bom que vocês participem, gente. Tenha participação. Como o tal ano. Não sei se o tal ano está aí. Está falando comigo, ele não tem nada. Nós estamos encerrando o bimestre e não foi feito nada. Olha o problema. Então, ele tem que fazer, tem que participar para ver se recupera alguma coisa. E muitos está acontecendo isso. Então, vai ser um problema esse quando eu fechar o bimestre e colocar a nota de vocês. Porque aí você vai dizer, poxa, e eu já facilito a vida de vocês. O que é facilitar? É arrumar um canto que vocês enviem a atividade e fique lá registrado. Eu não peço e-mail, não peço nada. No PV. Meu celular já está japocando tanta coisa, mas no PV, mas eu não apago nada. Por quê? Quando chega no final, eu pego a lista de vocês no estagial e falo, vamos, Maiara, vou olhar o que foi que Maiara enviou. Aí confira as atividades todinhas enviadas, proposta no primeiro bimestre. Se ela enviou, tranquilo. Ela vai ter a nota que merece. Se deve 1, 2, 3 atividades, aí a gente faz essa conta, certo? Mas tá fazendo. Agora a gente pega aquele nome, fulano de tal, que olha lá, não tem nada. Para nós, bom, porque a gente não vai se preocupar de avaliar a atividade dele. A gente vai dar a nota. Eu não queria acontecer isso com vocês. Eu queria dar a nota, uma nota máxima a vocês. Máxima. Aí, complica, né? Complica. Dá tempo ainda correr atrás. Aquele que não tem nada, só falar no PV, mando todas as atividades para ele, todas as aulas. Ele vai fazendo devagarinho. Oi, pode falar, Deval? O problema é que eu não sei se eu fiz, que eu tenho um levezinho problema de amnésia. Aí você confere no PV. Se você não apaga, você vai olhar. O seu nome eu sei que tá tudo lá, não apaguei nada. O que você mandou para mim tá. E outra coisa, gente, que complica também essa mudança de celulares, de números que alguns de vocês têm. Tem aluno meu já mudou 2 vezes nesse primeiro bimestre. Aí manda atividade para o número antigo, depois manda, professor, vou mandar atividade. Olha, você não mandou nada, aí com o número novo. Aí tem que se ligar nisso também. Certo? Só não vai complicar mais ainda a vida. Aí a gente tem que rever, porque quando eu for fazer esse levantamento, precisa. Se o aluno mudou de número, precisa anotar para não saber procurar qual foi o outro contato que ele mandou. Só não vai ser prejudicado do mesmo jeito, certo? Gente, e no Clube da Leitura também, no Clube da Leitura,
eu passei uma atividade, não foi? Essa atividade, muitos estão me questionando no PV que não entenderam, mas só como eu falo, gente. A gente já grava esse vídeo, já deixa gravada essa aula, já para tirar aquelas dúvidas de tudo que a gente falou aqui. A atividade é simples, é uma atividade de leitura. Eu passei um livro para vocês, que é Histórias de Alexandre. Tem umas histórias bem legais, umas histórias pequenas. Quero que vocês leiam, vocês entendam essa história e vocês vão criar, com base nessa história, a história de vocês. Ou vocês narram essa história, formatam um vídeo, faz uma apresentação do vídeo, com imagens da história. Vamos dizer que lá no livro tem uma história do papagaio falador. Eu quero relatar essa história, professor. O meu trabalho vai ser em cima dessa história. Eu vou ler a história, aí eu tenho a habilidade de fazer o desenho de papagaio e vou fazer alguns desenhos do papagaio falador. Depois eu faço essa montagemzinha em um vídeo, e narro a história, boto a legenda, ou boto só a voz narrando. Agora, cuidado, gente. Quando vocês fizerem o vídeo, esse vídeo desse trabalho que eu estou pedindo a vocês, que eu sei que vocês têm habilidade, aquele que não tem, pede ajuda do colega, tem muitos colegas que sabem fazer o vídeo, até conforme aquele programa, aquele aplicativozinho TikTok, né? Vocês, no início ou no final, a introdução do vídeo, o nome da escola, o nome do aluno que está fazendo o vídeo e o nome da disciplina, tudo direitinho. Faz, pronto, aí é a introdução. Aí depois você começa a contar a história. Tem gente que faz só a história e aí não sei quem é um aluno, nada. O interessante é que seja no início, porque tem uma apresentaçãozinha, certo? Aí tem que fazer essa introduçãozinha, esse roteiro, para a gente saber quem é um vídeo. Então é um vídeo simples, fácil, sem complicação. Você vai ler, deixa eu apresentar aqui o livro, para a gente falar um pouquinho dele, para você entender. Deixa eu ver aqui, viu, gente? Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver se eu encontro aqui, viu? A gente ver aqui uma coisa. Que a atividade do Clube da Leitura não é difícil, é prática. É só você entender o conteúdo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, abrir para vocês. Vamos lá, deixa eu apresentar vocês mais uma vez para vocês entenderem, porque é essa atividade que a gente quer que vocês façam. Uma atividade simples, aquele que não fez ainda. É bom já para desenrolar. E aquele que tiver alguma dúvida, que pergunte agora, não fique calado. Já para a gente tirar a dúvida e vocês virem a fazer, certo? Olha só, então a história de Alexandre. São histórias pequenas, são várias histórias, já coloquei o livro todo, não impus nenhuma história, vocês vão escolher, olha só, as histórias. Tem Alexandre Cesária, Primeira Aventura de Alexandre, O Olho Torto de Alexandre, História de um Bode, Papagaio Falador, como está falando, Os Tribos da Prata. Então, vocês notam que tem várias histórias com animações, ó. Tá vendo? Tá vendo? São histórias curtas, pequenas, ó. Primeira Aventura de Alexandre, vocês leem, faz a leitura, tá vendo? Já terminou, já começa outra história. Vocês entendem a história, são histórias engraçadas, e depois vocês vão construir o vídeo de vocês narrando essa história. Ou você narra tudo o que a história está dizendo, ou você narra como você entendeu a história. Ô, Neto, bora fazer equipe. Viu? É uma coisa simples.
Não precisa muita coisa. Então, esse trabalho é um trabalho de leitura, como nós estamos falando um pouquinho do Clube da Leitura, é um trabalho de leitura. Professor, Oi, pode falar. A hora é agora. esse Dúvida? vídeo é aquele que eu enviei para o senhor, que eu fiz com outras pessoas. Cadê? Quem foi que falou? Deixa eu ver. Cadê? Que eu não estou vendo aqui. Do que é para reproduzir um vídeo de um ator. Não, Luana. Já é outro, é? Esse é o trabalho que eu passei para vocês dessa quinzena. Que vocês vão fazer essa leitura, e vão produzir a apresentação de vocês dessa leitura. Aí eu estava dando ideia o quê? Por exemplo, você poderia fazer um vídeo com as imagens, por exemplo, você escolheu uma história aí, deixa eu ver aqui, ver que história é essa. Essa é do... Deixa eu ver o título da história, vamos lá. Deixa eu pegar uma história aqui para a gente. Essa aqui, o papagaio falador. Aí tem toda a história. Tem a história, você vai ler a história. Pronto, pequenininha essa, ó, tá vendo? Ó, o papagaio. Aí continua a história. Ó, acho que terminou a história. Pronto, ó, terminou a história. Aí você entendeu a história, aí você vai criar um vídeo. Aí você pega imagens. Vamos dizer que você escolheu essa história de papagaio, coloca, e você vai contar a história da sua versão. Ou você faz um resumo dessa história e narra. Fosse vocês, eu lia, entendia e contava com as minhas palavras, que ficaria interessante. Com a sua narração. E passando aquele vídeo com aquela animação, certo? Lembrando que tem que fazer a introduçãozinha, quem foi que fez o vídeo, a escola, o trabalho, com a disciplina, tudo direitinho, certo? E envia para mim. O vídeo não precisa ser um vídeo longo, 3 minutos, 2, 3, 4 minutos, 5 minutos no máximo, narrando a história com a sua voz. Isso é um vídeo que quem vai criar é você, tá entendendo? Parecido com aquele trabalho que foi o dia D da leitura que a gente fez, quem de vocês fizeram. Então não é complicado, é um trabalho de leitura que vocês vão ler e vão relatar. Aí tem gente que gosta de desenhar, vai desenhar e faz a montagem do seu desenho no seu slide e depois transforma em vídeo. Aí quem vai dizer é você. A professora não tem uma habilidade, chama um colega, conversa com um colega para ajudar você para fazer esse trabalho. Certo? Aí eu estou, hoje, que eu sei que muita gente ficou em dúvida, estou tentando tirar essa dúvida para ver se não resta nenhuma, porque é um trabalho simples, trabalho de leitura, que é como o Clube da Leitura, esse é o trabalho de leitura. Certo? Aí eu pergunto a vocês, alguma dúvida ainda ficaram, gente, sobre esse trabalho? Professor, não era não para fazer um conto? O conto, Que não. Que o senhor passou. Peraí, então, Segunda. peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí. Então, eu estou me confundindo com vocês. Peraí. Eita, não, gente, desculpa, é verdade. Eita, olha, é tanta turma, né? O trabalho de Alexandre é com o primeiro ano. Vocês, é o conto, desculpa. Eita. É verdade, deixa eu ver aqui, viu? Cadê? É que a Imagine gente se fez essa menina não primeiro tivesse ano. falado. Eita, era mesmo. Desculpa aí. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver. Só recapitular. Menino, tá vendo? Que como eu tenho as 3 turmas, né, aí eu peguei o roteiro do primeiro ano, mas o roteiro do segundo é o conto. Muito bem, é verdade. Aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu só abrir aqui para falar com vocês. Deixa eu só abrir. Deixa eu parar essa transmissão e criar outra para vocês, para falar de vocês. Foi falha minha. Pronto, é verdade. Quem foi que falou? GCL. GCL, é verdade, GCL. Olha, eu estava vendo confundindo o trabalho. Esse trabalho que eu passei é com os primeiros anos. Vocês, gente, dos segundos anos, é esse trabalho aqui, ó. Cadê? É vocês criarem um conto, aí tá certo. O professor tá ficando... É a idade chegando aqui. O trabalho de vocês é esse aqui, gente. Ó.
como criar um conto. Eu coloquei para vocês, não foi? Dicas, 5 dicas como vocês criarem um conto, e vocês vão se basear naquelas dicas e vão criar um conto de vocês. O que é o conto? É uma história verídica que vocês vão contar com o jeito de vocês. Então, mandei para vocês esse material, como construir um conto, e vocês vão criar esse conto e enviar para mim. É como eu estou trabalhando com vocês, produção textual, não é isso? Nós, a quinzena passada, eu acho que foi a quinzena passada, a gente trabalhou a redação. Já essa quinzena é o conto. Vocês vão criar um conto e mandar para mim um conto. É o segundo dos anos, é o conto. Desculpa aí. Então, esqueça tudo que foi falado. É o conto mesmo. Esse trabalho do História de Alexandre é com os primeiros anos. O segundo ano é o conto, certo? Aí eu quero saber de vocês, gente. Alguma dúvida sobre o conto ainda? Como vocês criaram um conto? Tem dúvida vocês? Se vocês tiverem, que me falem agora para a gente tentar tirar essa dúvida e vocês construir o conto de vocês, que é um gênero textual muito usado e é bom que vocês tenham essa habilidade de criar esse conto, certo? Certo, gente? Pronto, eu vou apresentar aqui a vocês um videozinho sobre o que é o conto, para vocês terem uma noção e vocês se basearem para criar o de vocês, certo? Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Deixa eu transmitir para vocês, para ver se tira alguma dúvida que ainda vocês ficaram sobre como criar um conto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Estão vendo aí, né, gente? Vamos lá. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o gênero textual conto. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história narrado de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. O conto possui elementos e estruturas bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Os maiores contistas brasileiros são Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trevisan. Vejamos agora a estrutura do conto. A estrutura do conto é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Sua estrutura está dividida em 4 partes. Introdução, também chamada de apresentação ou equilíbrio inicial, é o início da narrativa. Na introdução, podemos descobrir o contexto da narrativa. Quem são as personagens? Qual é o espaço? E qual o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os principais acontecimentos dela. O desenvolvimento, que também é conhecido como complicação, surgimento do conflito, apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito ou situação-problema que fará os personagens agirem para resolvê-lo. O clímax é o momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. A conclusão também é conhecida como desfecho ou solução do conflito. Como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não,
dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. Vejamos agora os elementos do conto. A estrutura do conto é baseada nos elementos fundamentais da tipologia narrativa. Nesse sentido, o gênero textual em questão deve ter espaço, tempo, personagens, diálogo, foco narrativo e epílogo. Espaço é o local em que se desenvolve a narrativa, seja numa casa, rua, parque, praça, etc. Por serem narrativas breves, o espaço no qual se desenvolve a trama deve ser um espaço reduzido. O tempo é quando acontece a narrativa. Pode ser classificado em dois, cronológico e psicológico. Cronológico é a data que acontece no momento. Já o psicológico tem a ver com o interior do personagem, memórias, lembranças, flashbacks. O foco narrativo trata-se do narrador, sendo classificados em narrador observador, conhecedor da ação, mas não participa da história. Narrador personagem, ele é narrador e ao mesmo tempo ele participa da história. Narrador onisciente, conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. É o narrador que sabe de tudo. Geralmente, os contos são narrados em terceira pessoa. Embora há muitos contos narrados em primeira pessoa, nesse caso, quando surge, é o narrador personagem. Personagens são indivíduos e seres que participam da narrativa, sendo classificados dependendo do foco, podem ser personagens principais ou personagens secundários. Por ser uma narrativa curta, o conto possui poucos personagens. O diálogo é elemento essencial do conto. Os diálogos caracterizam a base expressiva desse tipo de texto. Eles desenvolvem os conflitos da trama, sendo determinados pela fala dos personagens. Formados por uma linguagem mais objetiva e metáfora simples, os diálogos são classificados em diálogo direto, indireto e interior. Epílogo corresponde ao clímax da narrativa, determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível ou enigmático da ação. O conto é classificado como um gênero narrativo, ou seja, um tipo de narração. No entanto, existem vários tipos de contos dependendo dos elementos que compõem a história e de como ela pode terminar, dando subgênero a eles. Vejamos alguns mais famosos. Contos realistas, contos populares, contos fantásticos, contos de terror, contos de humor, contos infantis, contos psicológicos, contos de fadas. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre contos. Desta vez não li. Pronto, gente, estamos voltando aqui. Então, olha só, bem interessante essa aula, né, que explicou como é o conto. Então, o conto, a base ali é uma história. Então, você vai criar uma história, essa história, quem vai dizer é você, a característica, o tema é você. Então, o conto é isso. Então, dúvida se vocês ainda persistirem, depois vocês, quando eu postar a aula lá, volta para esse conteúdo e faz as anotações para vocês verem quais são as características do conto e poder produzir o de vocês, certo? Alguma pergunta a mais, gente? Estamos chegando no final da nossa aula. Não. Pronto, estamos chegando no nosso final dessa aula e na quinta-feira, é quinta, né? Ou é sexta-feira? Sexta-feira nós temos aula de novo, né? Na sexta-feira a gente debate alguma dúvida que ainda persistir e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Então, me despeço de vocês, um abração, tchau, tchau, até a próxima aula.